Bom dia, estamos aqui para continuar nosso estudo na classe das Mulheres Adoradoras da Escola Bíblica Dominical. Este mês estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje veremos os capítulos 4 e 5. E é importante que você já tenha aí a sua Bíblia para que possa então acompanhar este estudo. Muito bem. Paulo começa trazendo uma exortação à prática da santidade. Era um desafio que os irmãos ali estavam enfrentando e nós também enfrentamos esse desafio na nossa vida, nos dias atuais, e precisamos então buscar na palavra de Deus a orientação a respeito disso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos para pedir ao Senhor discernimento a respeito, ó Deus, da Tua palavra, da orientação do Senhor, para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida abundante no Senhor, para que tenhamos paz, ó Deus, no coração, no nosso relacionamento contigo e com as pessoas, ó Pai. Vemos a Tua palavra sempre nos exortando, para que isso seja real na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, que é quem nos ensina e nos capacita, ó Deus, para que entendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigada pelas misericórdias do Senhor que se renovaram neste dia sobre nós. A Ti nossa gratidão, nosso louvor. Perdoa-nos, ó Deus, por tantos pecados, tantas falhas, ó Pai. Tua palavra diz que pecamos por falta de conhecimento, por isso nos perdemos. Então ajuda-nos, ó Deus, a entendermos mais de Ti, para que assim possamos viver uma vida de temor, de obediência, uma vida, ó Deus, alegre na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ler então os 8 primeiros versículos do capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4. Vamos ver então esses primeiros 8 versículos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, os irmãos ali de Tessalônica estavam enfrentando dificuldades nessa área, nessa parte da vida, e não é diferente de nós. Também temos dificuldade com tantas ofertas, tantas coisas desse mundo, mas a palavra de Deus então traz esses conselhos para nós. Então eles recém-convertidos, né, irmãos ali da igreja, como Paulo mesmo diz, eles estavam vivendo de uma maneira que agradava a Deus, mas era necessário progredir, avançar. A vida cristã é marcada por isso, por avanços, por progressos, né, por crescimento. Então, eles tinham dificuldades em relação à importância da pureza sexual, porque como nós já vimos, né, nessa região, a cultura era muito forte a respeito da sexualidade, né, eles não tinham
muitos padrões a respeito disso. Então vem a palavra de Deus e o Senhor Jesus trazendo a importância da nossa santidade, de uma vida de pureza no nosso corpo, né? Não apenas uma vida espiritual buscando a Deus e separada daquilo que o corpo faz, né? Mas nós entendemos que somos um ser integral, né? Corpo, alma e espírito. E aquilo que nós fazemos no nosso corpo interfere na nossa comunhão com Deus, na nossa vida espiritual, né? Nós somos um só. Então, Paulo e a palavra de Deus nos exorta, assim como exortava os irmãos lá de Tessalônica, para que tivessem uma vida de pureza sexual. Então, nós temos na palavra de Deus várias atitudes ou vários aspectos acerca da imoralidade sexual. Nós vamos ver aqui rapidamente alguns deles. Então, primeiro, adultério. Adultério é a infidelidade conjugal. Lá em Hebreus 13:4 fala sobre isso, sobre a importância de nos mantermos fiéis dentro do casamento, dentro do relacionamento, né? E que o Senhor é contra o adultério, contra o relacionamento fora, né, do casamento. Também nós temos a cobiça. Palavra de Deus lá em Mateus 5, 27 e 28, né? Jesus faz essa advertência de que até mesmo se olharmos para alguém com desejo no nosso coração, já pecamos, né? Não precisa nem praticar o ato em si. Então, cobiçar alguém, e isso também inclui a pornografia, é um pecado contra Deus, contra o nosso corpo, contra o templo do Espírito Santo. Também a violência sexual, né? O que significa o ato ou ação de violar, de ferir, de coagir alguém, né? Valendo-se de meios sexuais explicitamente ou não, né? Então pode ser algo também que não seja explícito, mas essa prática de violência sexual, né? A palavra de Deus diz que o homem deve amar, não deve tratar a sua mulher com amargura, né? Então é importante que nesse aspecto haja harmonia no casal. Também a palavra de Deus fala sobre a fornicação, que é a relação sexual antes do casamento. Deus nos preparou para que o relacionamento sexual acontecesse dentro de uma relação, dentro de uma aliança do casamento. E lá em Efésios 5:3, a palavra de Deus nos exorta para que nos guardemos para o casamento. A palavra de Deus também exorta sobre o homossexualismo, que é a relação entre as pessoas do mesmo sexo. Em Romanos 1, do 21 ao 27, esse texto vai falar para nós sobre isso, que Deus entregou os homens às suas paixões, né? Então, as mulheres trocando o modo natural da relação sexual e homens tendo relacionamento com outros homens. E a palavra de Deus nos exorta a respeito disso. Leia lá Romanos 1, 21, 27, nós não vamos ler todos esses textos, mas você pode ir pausando a aula e buscando na palavra de Deus, procurando esses textos. A palavra também diz sobre o incesto, que é a união sexual entre parentes. Lá em 1 Coríntios 5:1 fala que Deus é contra isso, contra a relação sexual entre familiares. Era algo que estava até ocorrendo lá na igreja de Corinto, né? E Paulo faz essa exortação como nós já estudamos, mas você pode voltar lá no texto e ler mais atentamente. E também a bestialidade, que é a relação sexual entre humanos e animais. Em Levítico 18, 23, Deus fala que não é bom que isso aconteça, que o Senhor é contra esse tipo de prática. Bem, e todas essas coisas, elas trazem consequências para a nossa vida, né? Quais seriam algumas dessas consequências, né, da imoralidade sexual? Então, transtornos emocionais, né? Isso pode acontecer.
também doenças sexualmente transmissíveis, a perda de confiança entre as pessoas, né? Principalmente no casamento, quando essa aliança se quebra, então há aí uma perda, né, da confiança entre as pessoas, essa aliança que foi quebrada e tão difícil de ser reconstruída e restaurada. Também destruição das famílias, né? Quantos casamentos, lares desfeitos por conta da imoralidade sexual. Também uma gravidez indesejada, né? Fora do tempo, das condições. Também vícios, né? Vícios com pornografia, com prostituição. E sentimento de culpa, de abandono, são algumas das consequências, né, que a imoralidade pode trazer na nossa vida, e acredito que a principal delas, a perda da comunhão com Deus. Quanto isso fere, a palavra de Deus diz lá em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a maior consequência é aquela que mais vai trazer complicações, amarguras, tristezas para a nossa vida, é a perda dessa comunhão, dessa intimidade com Deus. Então, como tratar? Né? Então, tem aqui alguns pontos, mas existem outros de como estar tratando isso na nossa vida. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, há perdão, há restauração, há a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, mas é preciso que haja esse arrependimento e essa confissão desses pecados diante do Senhor. E como então evitar? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,18 que nós devemos fugir, né, da aparência do mal, fugir da imoralidade sexual. Também Romanos 12:2 diz que nós devemos transformar, né, renovar a nossa mente, né, o nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então passa também por uma decisão de mudar, de transformar a nossa mente, de evitarmos, né? Tiago 4,7 diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Então, precisamos vigiarmos a respeito disso na nossa vida. João 8,32 diz que a verdade, né, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então, precisamos focar em Deus, buscar nele socorro, refúgio e força para resistirmos e para vencermos esta tentação, essa provação na nossa vida. E também 1 Coríntios 7,9, aqui para os solteiros, a palavra de Deus diz que é melhor casar do que viver abrasado ou pegando fogo, né? O sentido da palavra é esse. Então, também aqueles que estão solteiros, né, devem buscar sim um relacionamento de compromisso, de casamento. E também nós devemos procurar ajuda. Provérbios 11,14 fala sobre a multidão de conselheiros. Nós, muitas vezes, enfrentamos dificuldades e que sozinhos não conseguimos. Então, nós podemos e devemos buscar ajuda. Mas buscar ajuda naqueles que têm a mesma fé e que tenham condições de nos ajudar nesse sentido. Então, a palavra de Deus traz esses conselhos para nós. Paulo falou sobre, nesses primeiros 8 versículos, sobre a prática da santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos buscar isso a cada dia, cada momento da nossa vida, fugindo, evitando situações que possam nos levar a pecar, né? Porque nós temos o inimigo, né? Nós temos esses inimigos, né? O diabo, o mundo e a nossa carne, né? Sempre militando contra a vida de Deus em nós. Então nós precisamos buscar nele e buscar ajuda
em caso de necessidade também. Os próximos versículos de 9 a 12, Paulo traz uma exortação à prática do amor fraternal, né, que deveria haver entre os irmãos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então ele traz aqui 2 conselhos. Primeiro, a respeito do amor fraternal, né? O amor filéu. A palavra de Deus traz, né, esses 4 tipos de amor, e aqui Paulo está falando sobre o amor filéu, né? Filia significa amizade íntima ou amor fraternal, né, em grego. E é um dos 4 tipos de amor na Bíblia. É a forma mais geral de amor na Bíblia, né? Abrangendo o amor pelos semelhantes, o cuidado, o respeito e a compaixão pelas pessoas necessitadas. Né? O cristão, ele está sempre olhando para os outros, né? Está sempre em busca de atender a necessidade do outro também e não apenas a sua necessidade. Isso é a prática do amor, né? O amor, ele excede a questão de ser um sentimento, mas o amor, ele gera atitudes. Então, Paulo traz essa exortação e mais uma vez ele fala, eu sei que vocês estão praticando, mas dá para melhorar, dá para progredir. E assim também conosco, sempre há algo mais que a gente pode fazer, ajudar alguém, ter um olhar para o outro, né? Muitas vezes olhamos só para nós, para as nossas dificuldades, e não vemos que há pessoas precisando também, que podem contar conosco. E ele traz uma segunda exortação também relacionada ao amor, que é uma exortação contra a ociosidade. Os irmãos ali estavam tão empolgados, né, com a questão escatológica, ou seja, com o fim de todas as coisas, Jesus vai voltar, ele virá, ele vai nos buscar, que isso estava causando alguns excessos, como a má vontade de continuar com o trabalho diário. Bom, já que Jesus vai voltar, tudo aqui vai acabar mesmo, então para que a gente precisa ficar se desgastando, trabalhando, né? E aí alguns irmãos estavam partindo por esse lado e deixando de trabalhar, vivendo ali às custas dos outros, pedindo. E aí Paulo fala, não, irmãos, precisamos trabalhar, assim como eu, como os outros, né? Como os outros apóstolos trabalharam, né? Nunca foram peso para ninguém. Vocês também precisam trabalhar. A vinda do Senhor é próxima, sim, mas isso também vale como um testemunho nosso, né? Então, no versículo 12 diz, né? De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Afinal, nós somos testemunho também, né? Nossa vida é um testemunho. Então, Paulo faz essa exortação, parece até engraçada, mas os irmãos ali, alguns estavam então deixando de trabalhar, só esperando Jesus voltar. Mas aí Paulo exorta para que eles trabalhem e inclusive, né, levando a palavra de Deus. Então ele aconselha, trabalhe, né? Os talentos que você tem, a habilidade que você tem, utilize no seu trabalho e seja isso um testemunho do Senhor. Os próximos versículos, do versículo 13 até o 11, né, o 13 do capítulo 4 até o 11 do capítulo 5, fala sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda de Cristo. Né? A carta aos Tessalonicenses, ela entra ali dentro das cartas escatológicas que falam bastante sobre a volta de Jesus. Então nós vamos ler, começando aqui no versículo 13 e indo até o 11 do capítulo 5. Começamos no 13 do capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Avançamos no capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Bom, estes versículos falam então sobre a situação dos mortos em Cristo e a sua vinda. Os irmãos de Tessalonicenses estavam preocupados, né? Mas aqui Paulo fala então sobre a parousia, que é a segunda volta de Cristo, né? Que é algo que é certo. Como ele diz aqui, estáis inteirados com precisão. Assim como uma mulher grávida, que ela tem as dores de parto e ela vai dar à luz, assim também Jesus Cristo virá outra vez. Como está em Atos, capítulo 1, versículo 11. Vamos ler? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, aqui é uma certeza. A palavra de Deus, ela é muito enfática no sentido de que Jesus Cristo virá outra vez. Haverá a segunda vinda de Cristo. E aí ele não virá mais como o Salvador, mas como juiz. Ele virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas eles estavam ali um pouco preocupados. Por quê? Porque alguns já tinham morrido. E aí Paulo explica que eles não terão negado a bênção da vinda de Cristo, né, da volta de Cristo, porque os irmãos estavam preocupados, achando que aqueles que já tinham morrido não iriam participar, que eles não estariam, porque eles também tinham essa questão com a ressurreição do corpo, né? Culturalmente entendiam que o corpo ele não ressuscitaria, mas aí Paulo diz, não, eles ressuscitarão sim, né? Assim como também nós estudamos lá em Coríntios, que fala sobre o corpo incorruptível, né? Seremos ressuscitados com o corpo incorruptível. Então Paulo acalma esses irmãos dizendo, né? Fiquem tranquilos, os que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados até antes de nós. Serão ressuscitados antes de nós e estarão com Cristo também, né? Eles terão precedência na ressurreição.
e a certeza da volta de Cristo, né? Aqui ele deixa bem claro, né? O dia do Senhor, ele virá, e virá como um ladrão à noite. Apocalipse fala também sobre isso. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, do 15 ao 17. Apocalipse 6, do 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, ninguém vai escapar. Todos nós estaremos diante de Deus, quer aqueles que morreram, quer aqueles que ainda estiverem vivos. Cristo voltará. E aí o texto fala sobre filhos da luz, filhos do dia, né? Então, como filhos assemelham-se a seus pais, assim você está na característica da luz. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, então somos filhos da luz. E assim como Jesus é a luz, então nós podemos irradiar essa luz que vem dele. Lá em João 12:36, vamos ler João capítulo 12, versículo 36. Diz assim: Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus está falando a respeito dele mesmo, né? Enquanto eu estou com vocês, então creiam em mim para que vocês se tornem filhos de Deus, filhos da luz. A noite, né? O texto fala também sobre essa questão da noite e do dia. A noite é a hora em que os que estão com sono dormem e os homens que bebem estão bêbados. Dormir de dia implicaria uma grande indolência. Estar bêbado de dia, grande falta de vergonha. Assim, em um sentido espiritual, nós cristãos professamos ser pessoas do dia, não pessoas da noite. Portanto, nosso trabalho deve ser trabalho diurno, não trabalho noturno. Nossa conduta como sob o olhar do dia e não sob a nuvem, sob o véu da noite. Então, aqui a palavra de Deus diz para nós que enquanto é dia nós devemos trabalhar e não devemos estar como esses que ficam dormindo ou que ficam vagando por aí, mas no sentido de estarmos vigilantes. É necessário estarmos vigilantes quanto de dia, estamos acordados e atentos para as tarefas daquele dia. Então, a palavra de Deus nos traz esta exortação e Paulo fala mais uma vez das 3 características essenciais do cristão: a fé, a esperança e o amor. No versículo 8 diz assim: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Que estas virtudes sejam latentes na nossa vida como cristãos que somos. E ele termina, então, esse capítulo 5 e essa primeira carta aos Tessalonicenses, né, aí com alguns diversos preceitos, do 12 até o 24. Vamos ler? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias,
Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então aqui Paulo traz diversos preceitos, conselhos práticos, né? E o primeiro, a respeito dos líderes, né? Dos pastores, aqueles que estavam ali com a autoridade sobre aquela igreja. Então, talvez por conta da igreja, né, de Tessalônica ter sido ali recém-plantada, né? Os ministros eram também novos, né? E isso poderia estar gerando nos irmãos alguma falta de respeito em relação à autoridade desses ministros. Mas aí Paulo traz essa advertência para que eles tenham respeito, sim, por aqueles que estão à frente, né? Assim como lá em 1 Timóteo 3,6, né? Que ele, falando para Timóteo, fala que ele deveria... mesmo sendo um novo convertido, ali um pastor, né, novato, mas que ele deveria se portar com decência, e os irmãos também que devem ter esse respeito para com as autoridades instituídas por Deus, né, as autoridades eclesiásticas. Que o Senhor nos ajude, que não encontre em nós nenhuma falha a esse respeito, né, que tenhamos esse amor por aqueles que nos presidem, que sofrem as mesmas dificuldades que nós, que têm suas lutas e que precisam das nossas orações, do nosso apoio. Então ele traz este conselho ali para os irmãos. E também fala sobre o cuidado um com o outro, né? Fala para que estejamos ali admoestando os insubmissos, consolando o desanimado, amparando os fracos, né? Evitando o mal com o mal, vários conselhos práticos para o nosso relacionamento um com o outro. Então, gostaria de ler aqui essa descrição de que não há crente que não precise do exercício da paciência para com ele. Em algum momento, nós vamos precisar que as pessoas tenham paciência com a gente, né? Não há ninguém a quem um crente não deva demonstrar. Muitos mostram mais a estranhos do que às suas próprias famílias, mais aos grandes do que aos humildes, mas devemos mostrar para todos os homens. Então, diante de todas as pessoas, é necessário que a gente tenha paciência. É um fruto do Espírito, e que o Senhor nos ajude. Assim como em algum momento vai ser necessário que os outros tenham paciência com a gente, nós também precisamos demonstrar paciência para com as pessoas. E aí fala também sobre examinar todas as coisas, né? O versículo 20, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então isso é muito importante, julgai todas as coisas. Então nós precisamos ter critérios para julgar. E qual é o critério? É a própria palavra de Deus. Então, como resultado de você examinar tudo, especialmente todas as profecias, mantende o que é bom. E não haja entre vós qualquer forma de mal. Não aceite nem mesmo uma comunicação professada como inspirada pelo Espírito, se estiver em desacordo com a verdade ensinada a você. Então, esses versículos que estão aí falam sobre isso, sobre mantermos aquilo que nos foi ensinado no princípio. Então, assim como Paulo dizia ali para os irmãos, olha, o que eu ensinei para vocês, permaneçam nesta verdade. Né? Não se deixem enganar com outros ensinos. E aí ele traz a saudação final e a bênção, como é comum, nos versículos 25 a 28. E ele faz um pedido. Começa essa saudação com um pedido. Irmãos, orai por nós. Como nós vimos, em algum momento alguém vai precisar ter paciência com a gente, porque nós vamos falhar, porque nós temos as nossas dificuldades. E não há ninguém que não necessite da oração e da intercessão. Né? Mesmo Paulo ali, um homem tão excelente no seu ministério, mas ele pede, ore por nós.
E às vezes nós estamos passando por lutas e por dificuldades e temos vergonha de pedir ajuda, vergonha de pedir para alguém orar por nós. E aqui Paulo demonstra que isso não deve fazer parte da vida do cristão, porque nós nos ajudamos uns aos outros. E pedir para alguém orar por você, para interceder pela sua vida, compartilhar algo, isso faz parte da vida cristã. Saudai todos os irmãos com ósculo santo, ou com beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, provavelmente, a carta de Filipenses foi a primeira das epístolas do Novo Testamento escrita por Paulo, É muito difícil determinar ao certo, as datas, mas há essa possibilidade e por isso ele faz, desta ocasião, de uma solene incumbência, de modo que a sua leitura pública deva ser uma amostra do que deve ser feito no caso das outras, Assim como o Pentateuco e os profetas foram publicamente lidos, durante todo o tempo do Antigo Testamento e ainda são lidos nas sinagogas, então ele diz, esta carta também deve ser lida entre todos os irmãos, porque eles não tinham a Bíblia como nós temos, hoje toda já organizada, eles tinham, ali os pergaminhos separados, então ele traz essa orientação, para que essa carta seja lida. E hoje nós estamos lendo também, como parte da palavra de Deus, da inspiração de Deus para a nossa vida. E ele termina a carta como começou, com a graça de Deus. Então, tudo na nossa vida começa com a graça de Deus nos alcançando e um dia nós seremos também transformados completamente, glorificados num corpo incorruptível, também fruto da graça do Senhor. E voltando no versículo 23 e 24, Paulo faz um voto ali de que Deus santifique aqueles irmãos, no espírito, na alma e no corpo, enfatizando ali a importância do corpo também estar em santidade, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá, ele diz que ele vai buscar sua noiva pura, limpa e imaculada. E que nós estejamos então firmes. E isso significa colidir com o mundo, colidir com aquilo que o mundo nos oferece, colidir com a vontade e com os nossos próprios desejos e permanecermos em pé. E nós vamos então terminar o estudo de hoje com esta canção. O título desta canção é Colisão, ela é do cantor Anderson Freire. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, irmãs da classe, outros irmãos que porventura estejam assistindo essa aula. E espero vocês que assim o Senhor permitir, no próximo domingo, vamos entrar na segunda carta aos Tessalonicenses, vamos ler os capítulos 1 e 2 e no último domingo encerraremos com o capítulo 3. Que o Senhor Deus abençoe, que a graça dele seja sobre a sua vida, sobre a sua família e que possamos permanecer firmes, colidir com esse mundo, com as nossas vontades, nossos desejos e permanecermos em pé. Deus abençoe. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o
meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora